ponto seguinte, portanto, o ponto terceiro da ordem de trabalhos, é uma proposta de recomendação ao Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Oeste, no âmbito da mobilidade. Cada vez mais, eu diria que as matérias de mobilidade e de acessibilidade na mobilidade são cada vez mais relevantes para aquilo que é a competitividade do território e para a qualidade de vida das populações e também para o combate às alterações climáticas e mitigação e a redução da pegada carbónica neste setor tão crítico. E, portanto, enfim, todo o caminho que tem sido feito ultimamente na CIM tem sido importante, acho que deve continuar a ser importante. Nós temos feito esse esforço conjunto na CIM Oeste para melhorar o transporte público de passageiros e, de facto, aqui no caso concreto do Concelho da Ruda dos Vinhos, em 2013, para termos uma ideia, tínhamos 8 autocarros rápidos para Lisboa e em março de 2020, imediatamente antes da pandemia chegar a Portugal, nós tínhamos 20 carreiras rápidas para Lisboa, de e para Lisboa, portanto aumentou em mais do dobro esta situação. E o valor do passe, portanto, por força do programa de apoio à redução tarifária, como sabem, reduziu de 140 euros para metade, ou seja, para 70 euros. E, portanto, para nós, enfim, aquilo que nos faz sentido é que este caminho de valorização do transporte público, em termos de decisão de fundo a tomar para o futuro, tendo em conta aquilo que são os relevantes ou a interpretação dos relevantes interesses públicos que estão em jogo, parece-nos que é um caminho que claramente deve continuar a ser estimulado. Dizer também que a licença dos operadores privados que neste momento operam no mercado está a caducar, só não caducou ainda porque houve uma prorrogação automática da licença até sim tomar uma opção sobre qual é que é o futuro que tem que seguir, e o futuro pode ser ou assim lança um novo concurso para que um operador privado possa, no fundo, assumir o sistema de transporte público, ou assim passa a ter um papel mais interventivo, seja como operador interno, seja assumindo a própria exploração do setor, por meios próprios, etc. E, portanto, esses cenários, como puderam verificar no estudo, foi equacionado pela VTM e foi, no fundo, apreciado os prós e os contras e os impactos que isso poderia acarretar. E, portanto, aqui chegados, há naturalmente uma posição de fundo que tem que ser assumida, que é precisamente o que é que vamos fazer neste sistema de transporte e, portanto, dos cenários que me parece que possam estar mais em confronto, estamos a falar, e portanto aqui aplicando uma lógica de ceteris paribus, isto é, mantendo à data de hoje a oferta que existe no terreno, portanto se lançássemos um novo concurso público para selecionar um novo operador, ou até pode ser este que ganha o concurso, para manter a oferta existente, com a frota existente, com toda a operação que está atualmente em vigor, qual é que seria o custo que os municípios teriam, ou que a CIM Oeste teria, e a conclusão é que, nos termos da página 36 deste relatório, para que se cumprir as obrigações de serviço público, no fundo, os municípios, através da CIM, teriam que ter um custo de 3,5 milhões de euros ao ano, o que dava, no prazo de 10 anos que é aqui ensaiado no relatório, um custo de 35 milhões de euros para manter, com um novo concurso, com uma nova concessão, o estado atual da arte no setor. O cenário mais atrativo que a VTM aponta neste estudo é então o cenário que, do ponto de vista jurídico, é possível, de acordo com o parecer do professor Paulo Altera, à luz da legislação comunitária da União Europeia e nacional portuguesa, que é assim poder constituir-se como um operador interno e, constituindo-se como um operador interno, poder fazer aqui uma participação no mercado, neste caso adquirindo uma cota maioritária de pelo menos 51%, porque isso também é claro no parecer, que tem que existir uma posição dominante do operador interno para esta solução ser viável e, portanto adquirir 51% do capital da empresa, neste caso seria a Rodoviária do Oeste, para, no fundo, poder depois, através da operação interna e de um ajuste direto para o contrato de serviço público de transporte, assumir, portanto, a gestão da operação. Com este cenário, e, portanto, o que diz aqui a tabela 19 da página 45 do relatório da VTM, é que, com este cenário de adquisição de 51% de uma empresa,
a Cima-Oeste gastaria 26,8 milhões de euros em 10 anos, o que significa que havia uma entrada de capital, um desembolso de 6 milhões de euros, mais 20,8 milhões em 10 anos, com este cumprimento das obrigações de serviço público de transporte. O que é que isto significa? Significa que, em relação ao cenário anterior dos 35 milhões de euros, existiria de facto uma poupança na ordem dos 8,2 milhões de euros, mais, eventualmente, aquilo que é o lucro anual da empresa, que os municípios, detendo 51% do capital social, passarão a poder beneficiar dessa distribuição potencial de resultados. Portanto, isto podemos verificar, como disse, na tabela 19 da página 45. Depois, dizer que estes 8,2 milhões de euros mais aquilo que é o lucro, nós estamos a falar, em relação ao cenário anterior, de uma poupança, entre aspas, potencial de 14 milhões de euros em 10 anos. Que seriam estes 14 milhões de euros em 10 anos aquilo que é a almofada que os municípios teriam sem fazer um esforço adicional anualmente considerado de poder investir em melhorias no tarifário, em melhorias e descarbonização da frota, etc., no sentido de tentar promover uma política pública de transportes que seja tendencialmente gratuita, universal e ambientalmente mais responsável. Portanto, esse é o objetivo que a CIM está a trilhar esse caminho e com o qual modestamente concordo e que me parece que ficaria no bom caminho. E, portanto, a CIM, no caso, ficaria dona, entre aspas, de 51% do ativo de uma empresa que, se considerada ao dia de hoje, teria esta avaliação dos 6 milhões de euros, esta cota de 51%, o que equivale a dizer que depois, no final dos 10 anos, ao contrário do cenário 1, em que os municípios punham 35 milhões e não tinham qualquer direito sobre o que é que seja, ao contrário disto, nós íamos gastar menos e ainda tínhamos, no final dos 10 anos, se quiséssemos os municípios alienar a participação social, ainda poderia ter, potencialmente, haver um valor que os municípios poderiam receber, como é natural. Por outro lado, não é uma questão só de números, é uma questão também daquilo que é o entendimento de que, efetivamente, a participação dos municípios enquanto operador interno na maioria do capital social de uma empresa operadora permite não ficar capturado nem refém de decisões privadas que, no fundo, a única coisa que querem é, naturalmente, defender o seu lucro e, se tivermos que injetar mais uma linha, que colocar mais uma carreira, etc., tudo isso é pago à parte e, portanto, é aquilo que temos que fazer. E o facto de os municípios poderem pertencer à empresa podem condicionar as decisões, podem melhorar as decisões de acordo com aquilo que são os relevantes interesses públicos, que é para isso que os municípios servem. E, portanto, há aqui um caminho que nos parece que é bastante pertinente, razoável, não é isento de riscos, como qualquer opção não será isento de riscos. Como o próprio concurso, não há garantia nenhuma que à data de hoje não possa ficar deserto, porque a verdade é que já existiram concursos lançados por outras autoridades de transporte regionais no país que ficaram desertos. O caso de Cascais foi o mais badalado, mas há outros também. E, portanto, eu diria que, enfim, este é um caminho que nos parece que vale a pena correr. O que estamos aqui a falar hoje, neste ponto 3 da ordem de trabalhos da reunião de Câmara, é apenas a deliberação de uma recomendação para que a CIM possa adotar um caminho que permita melhorar o sistema público de transportes, que parece-me que também é aqui unânime entre todos, daquilo que eu li também nos manifestos eleitorais de todas as candidaturas, todos reconhecemos que, efetivamente, o sistema tal como está, não está a prestar um bom serviço aos nossos cidadãos e municípios. E, portanto, há que inverter esse estado de coisas. Este é um caminho que, na minha modesta entendimento, pode conduzir a que haja melhor resultado, mas isto é apenas uma recomendação, não há aqui nenhum contrato ainda que tenhamos que ser pronunciados a deliberar e, como disse, esta é uma competência que nem sequer é nossa, é da CIM-Oeste e dos seus órgãos. Agora, faz sentido, e portanto também queria dizer que na reunião da CIM, onde falámos sobre esta matéria, já tivemos algumas reuniões sobre isto naturalmente, também disse
que achava que as casas também, como não se devem construir pelo telhado, também este tipo de operações não se deve construir pelo telhado. E, portanto, faria todo o sentido que antes de cima avançar formal e oficialmente com alguma diligência, em termos de produção de decisão pelos órgãos próprios, deveriam os municípios pelo menos serem envolvidos e os autarcas dos municípios serem envolvidos numa matéria que nos parece que é de importância para toda a região. E, portanto, fico feliz por estarmos todos alinhados com isto. Bombarral, por exemplo, já deliberou na reunião de Câmara a adoção desta recomendação e a recomendação é semelhante, ou será semelhante a isso que está combinado para todos os municípios. E, portanto, o Bombarral sei que já deliberou na passada sexta-feira. Hoje somos nós, e penso que há mais um outro município que agora de memória não tenho presente, mas, no fundo, basicamente é isto que nós estamos a deliberar, é apenas uma recomendação que vai no sentido de, assim, poder adotar uma atitude no mercado do Serviço Público de Transportes que possa ir ao encontro daquilo que são as nossas legítimas ansiedades e da nossa população, que é ter um melhor serviço, tendencialmente com menor custo e com uma qualidade superior.